Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral. Vamos então concluir aí a parte de propriedades e definição da ordem de grandeza, certo? Hoje então, partindo já para exemplos práticos referente a esse procedimento. Porém, antes de mais nada, vamos relembrar aqui o conceito, né, referente à questão da ordem de grandeza. Lembrando que nós temos aquele intervalo, né, que é de 3,16 a 5,5, que geralmente não é cobrado em provas. Os valores que estão sendo relacionados, os valores que geralmente são cobrados, são dentro desses determinados intervalos aqui, indo de 1 a 3,16 e de 5,5 até 10, certo? Geralmente os intervalos utilizados são esses. Vamos então partir para exemplos, certo? Primeiro valor que nós temos aqui é 248,5. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Transformar este número aqui em notação científica. Para isso, eu irei fazer aquele passo lá da transformação, né, de notação científica, incluindo a multiplicação de 10 elevado a 0, certo? Com isso, vamos verificar a questão das vírgulas. Relembrando, né, quando a gente temos uma vírgula e andamos com ela da direita para a esquerda, consequentemente, o expoente ficará positivo, certo? Direita para a esquerda, positivo o expoente. Outra forma de pensar é o seguinte: se nós temos um número grande, e queremos que ele fique pequeno, consequentemente, o expoente será grande, certo? Será positivo. Então, vamos lá fazer o passo a passo. A gente temos aqui que o valor de A, né, da notação científica, o valor de A, ele precisa estar dentro desse intervalo aqui, né? Menor que 10 e maior ou igual que 1, certo? Esse é o ponto que a gente temos que relembrar. Então, a gente verificando aqui, 248,5 é maior do que 10. Então, vamos andar uma casa com essa vírgula aqui. Ficando aqui agora, 24,85, ele ainda é maior do que 10. Então, vamos andar outra vez com a vírgula. Andando agora, ficou 2,485, ele é menor que 10 e maior que 1. Então, o valor aqui, a gente andamos uma casa, duas casas. Consequentemente, por andarmos duas casas, o expoente será positivo. Alguém vai ter que pagar a conta, e quem vai pagar a conta? O expoente. Então, o valor em questão ficará igual a 2,485 vezes 10 elevado à segunda. O valor de A, ele é menor do que 3,16. A é menor que 3,16. A é menor que 3,16. Consequentemente, a ordem de grandeza desse termo é igual a 10 elevado a n, certo? Com isso, então, igualando a 10 elevado a n é quanto? N é 2, que é a ordem de grandeza que a gente encontrou aqui. Então, ficou a ordem de grandeza 10 elevado à segunda. Beleza? Para esse termo aqui, a ordem de grandeza dele é 10 elevado à segunda. Vamos agora para esse segundo termo. Neste segundo termo, vamos utilizar a mesma ideia utilizada anteriormente, multiplicando então por 10 elevado a zero, certo? E vamos andar as vírgulas, né? As casas com a vírgula. Esse valor aqui é maior do que 10 se nós andarmos uma vez, duas vezes, três vezes. A partir da terceira casa é que o valor ficará menor que 10, que ficará 8,9724 é menor que 10 e maior que 1. Então, a vírgula será posta aqui. Então, a gente andou uma casa, duas casas, três casas. Como pegamos um número grande e deixamos ele pequeno, consequentemente,
alguém vai pagar a conta de forma positiva. No caso aqui em questão, será o expoente. Ficou então igual a 8,9724 vezes 10 elevado à terceira, certo? Agora o que é que acontece? A ordem de grandeza aqui, o A, ele é maior do que 5,5. Maior ou igual que 5,5. Então, consequentemente, a ordem de grandeza aqui do termo será 10 elevado a n mais 1, que será igual a 10 elevado. N é quanto? N é igual a 3, certo? Então, 3 mais 1. Logo, a ordem de grandeza desse termo será 10 elevado à quarta, certo? Esta, no caso, é a ordem de grandeza deste valor aqui. Emanuel, mas você até agora, até o presente momento, só trabalhou, no caso, com números grandes. E agora, com números pequenos, a ordem de grandeza não pode ser determinado? Sim, a ordem de grandeza pode ser determinado para termos pequenos também. Estamos aqui com um caso de 0,0022. Com isso, vamos fazer o procedimento de multiplicação por 10 elevado a zero, pois não vai sofrer nenhuma alteração, né? Com isso, então, vamos fazer o procedimento da vírgula. A gente vamos precisar andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes. Para quê? Para que o A fique menor que 10 e maior ou igual que 1. Então, andamos 1, 2, 3, só que temos um número muito pequeno e queremos que ele fique grande. Consequentemente, o expoente irá pagar a conta. Por quê? Porque o número é muito pequeno, andando da esquerda para a direita com a vírgula. Então, será menos 3. Logo, ficará igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Este daqui, aí agora o que é que a gente vamos fazer? Vamos verificar a questão da ordem de grandeza. O A aqui, ele é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza deste elemento será igual a 10 elevado a n. N no caso é quanto? N no caso é menos 3. N é igual a menos 3. Então, só fazer a substituição. Logo, a ordem de grandeza deste caso em questão será 10 elevado a menos 3, certo? Esta, no caso, é a ordem de grandeza deste elemento. Agora vamos então para um outro caso, que é 0,00832. Primeiro passo que a gente vamos fazer, né? Multiplicar aqui por 10 e elevar a zero, certo? Primeiro passo que a gente vamos fazer. Segundo é andar com a vírgula para deixar este termo menor que 10 e maior ou igual que 1. Para isso, a gente andamos com a vírgula até o 8,32, ficando menor que 10 e maior ou igual que 1. Logo, andamos 1, 2, 3 casas. Como andamos da esquerda para a direita, o valor irá subtrair. Logo, isso será igual a 8,32 vezes 10 elevado a menos 3. O A, ele é maior ou igual que 5,5, certo? Então, consequentemente, a ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1. Só que n nessa situação aqui é o quê? N é igual a menos 3. Logo, então, a ordem de grandeza do termo em questão será 10 elevado a menos 3 mais 1. A ordem de grandeza dela ficará a ordem de grandeza igual a 10 a menos 2. Certo? A ordem de grandeza deste elemento aqui em questão. Agora vamos ver um exemplo um pouco mais com um contextozinho, certo? Que é mais fácil de visualizar no nosso dia a dia.
A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Represente a ordem de grandeza dessa distância. Vamos representar ela no sistema internacional, certo? Vamos representar então em metros, certo? Aqui está em quilômetros e milhões. Vamos então fazer essa representação. Nós temos a Terra e o Sol. Aqui no caso é a distância, certo? A distância D, certo? D, ele vai ser igual a 150 mil milhões de quilômetros. Só que eu, no caso, eu não quero esse valor em quilômetros, quero em metros. Só uma observação. 1 quilômetro ele equivale é igual a 1000 metros, certo? Até aí tudo bem, né? A gente fez apenas anotar os parâmetros aqui descrevendo. Como eu tenho aqui 5 milhões e ele quer a representação em ordem de grandeza, em OG, certo? A gente vamos fazer essa definição. Vamos lá então. Nós temos isso, aí vamos fazer uma multiplicação e divisão sem alterar nada. Eu vou colocar aqui 1000 metros. Vou dividir aqui por 1000 metros. Alterei em alguma coisa? Não. Agora só vou fazer um passo diferente. Vou pegar esse 1000 metros e substituir por 1 quilômetro, certo? Por 1 quilômetro aqui, por esse quilômetro aqui. Então vamos lá, vamos fazer a substituição. Igualando 150, 000 vezes quilômetros, né? Vezes 1000 metros, dividido então por 1 quilômetro. Não alterei nada, não é isso? Então, vou cortar aqui quilômetro com quilômetro, ficou agora os termos em metro. Logo, o valor de D será igual a 150, 000, porque eu multipliquei os 1000 por este outro valor, metros, certo? Vamos então fazer o procedimento de operação aqui para transformar esse número primeiramente em notação científica. Multiplicando então por 10 elevado a 0. A gente estamos com a vírgula imaginária aqui. Vamos andar 3 casas, mais 3 casas, mais 3 casas, mais, se a gente andar até o 5, ainda ficará maior, porque 15 é maior que 10. Então, precisamos andar mais uma, ficando então com a vírgula aqui. A gente andou mais uma, mais duas, certo? Uma e uma. A gente andamos aqui no total até chegar a este valor. Logo, então, D ficou igual a 1,5 vezes 10 elevado a 0 mais 0 mais quanto? A soma dessa quantidade de casas que a gente andou. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, certo? Então, D ficou igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11, certo? Metros. Essa, no caso, é a distância em metros. Só que a gente quer a ordem de grandeza dele. Para a ordem de grandeza, a gente vamos verificar o valor de A. A, no caso, ele é menor que 3,16. Sendo então A menor que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a N. N, no caso, é quanto? N é igual a 11. Então, a ordem de grandeza do termo em questão é igual a 10 elevado a 11. Logo, a resposta dessa questão aqui, a ordem de grandeza da distância da Terra é de 10 elevado a 11.
Beleza? Basicamente, a ordem de grandeza é mais utilizada com termos muito grandes, com elementos muito grandes, que dificulta, no caso, às vezes, até de falar a palavra em questão, certo? Basicamente, esse procedimento aí de ordem de grandeza a gente concluiu. As próximas aulas agora serão exercícios referente a esse procedimento, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.